Bom dia. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? É muito bom estarmos juntos novamente e sabemos que realmente a igreja é algo criado por Deus e Ele que inventou. E o mais maravilhoso é que Ele colocou pessoas completamente diferentes para se conhecerem, para terem comunhão, para aprenderem juntos. E é esse nosso objetivo aqui, que nós possamos juntos aqui aprender. Não aprender só porque alguém vem aqui na frente e prega, mas aprender entre nós, termos comunhão e aprender uns com os outros. Eu e a Elaine, a gente sempre gosta de estar na casa dos outros, porque além de comer, eu como pouco, vocês viram, né? Mas principalmente pelo que nós aprendemos ao redor da mesa com os outros. O ensinamento que nós temos, a comunhão, a oportunidade da gente se conhecer melhor, da gente trocar ideia. E o que nós queremos que a igreja de Parede seja, é isso. Um verdadeiro lugar de comunhão mútua para crescimento espiritual. Paulo, ele, num determinado momento da vida dele ministerial, ele recebeu informações sobre uma igreja numa cidade, na Grécia, a cidade de Corinto. Quando a gente vê as cartas aos Coríntios, a gente vê uma igreja com muitos dons, né? Que fazia muitas coisas, que muitas coisas aconteciam, mas também uma igreja que tinha muitos problemas. E a gente precisa entender que cidade era essa de Corinto. Corinto ficava numa região da Grécia aonde, digamos que para o nordeste tinha um porto e ao sul também tinha outro porto. Então era uma cidade estratégica economicamente. Então imagine, muitos navios aportavam lá e muita mercadoria era comercializada. E ao mesmo tempo, essa cidade era uma cidade muito idólatra. Ela tinha 2 templos gigantescos. Um de Afrodite, que era a deusa do amor, e o outro era de Apolo, que era o deus das artes e da beleza masculina. E imagine que esses mercadores estrangeiros ou mesmo da Grécia aportavam lá e aproveitavam o momento e iam adorar esses deuses. Só que Corinto, com esses 2 deuses, era uma das cidades mais pervertidas que havia na antiguidade. A deusa Afrodite, que era a deusa do amor, no templo dela estima-se de 1.000 a 10.000 sacerdotisas. E a forma de cultuar essa deusa era através da prostituição. Então imagine a cena. Eu estava estudando e estava tentando imaginar a cena, que devia ser surreal. E o deus Apolo, que era o deus das artes, mas também da beleza masculina, provavelmente alguns cultos incitavam a homossexualidade. Uma cidade mais ou menos com 250.000 habitantes, como Porto. Então imagine Porto, ali na Avenida dos Aliados, onde tem a antiga Câmara. Digamos que aquele prédio da antiga Câmara era o templo de Afrodite. E ali é uma descida, né? Você vai lá para a Ribeira. Então visualiza que ali na Ribeira era um dos portos. Os barcos atracavam lá e essas 10.000 prostitutas desciam
para fazer o culto a Afrodite. Você consegue imaginar viver numa cidade assim? Você consegue imaginar você passeando pela ribeira do Porto, que é tão linda, e provavelmente naquela época ali devia ser muito bonito, porque ainda é hoje. E você vê toda essa movimentação. Você consegue imaginar como era a moral e os bons costumes nessa cidade? O que as pessoas falavam, como elas viviam. Dá para ter ideia do que era ser crente em Jesus Cristo numa cidade dessa? Consegue imaginar? Dá para imaginar você ir num culto, numa igreja, numa cidade assim, que respirava sexualidade? As pessoas que se convertiam, que tinham as vidas transformadas por Jesus Cristo, dá para ter ideia do pano de fundo que elas viam? Ou quem elas eram antes? Dá para imaginar isso? Como que nós nos portaríamos se nós soubéssemos que sentado ao nosso lado da cadeira tem uma pessoa que era completamente destrambelhada? Você ficaria com medo? Você teria preconceito? Do seu irmão da igreja que era uma pessoa completamente pervertida? Você deixaria ela cumprimentar a sua esposa? Você levaria essa pessoa para sua casa para sentar ao redor da mesa? E Paulo, ele recebe notícias de que estavam tendo problema nessa igreja. Abre a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler esse capítulo inteiro, que é curtinho, que só tem 13 versículos. 1 Coríntios 5, versículo 1 ao 13. A palavra de Deus diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo
que não vos associeis com ninguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muito obrigado por cada pessoa que está presente aqui, por cada pessoa que está nos assistindo e nos assistirá. Ó Deus, eu peço que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o Senhor permeie a nossa mente e nos abra o entendimento. Que nós sejamos verdadeiros servos, fiéis ao Senhor, que proclamam as boas novas da salvação e que mantêm comunhão contigo e com teu corpo, Pai. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos em teu nome, para te adorar, para te louvar, para ouvir a tua palavra. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Paulo recebe a notícia, então, de que dentro da igreja havia imoralidade. E que essa imoralidade era tão grande que nem mesmo os descrentes, os que estavam fora da igreja, aceitavam esse tipo de imoralidade. Olha que coisa incrível, numa cidade que respirava a imoralidade, esse tipo de moralidade que estava tendo na igreja não era aceitável. Que era o quê? Alguém que se relacionava com a madrasta. Dá para imaginar? Estava dentro da igreja de Corinto. E nem fora, com aqueles cultos e com tudo que existia, eles aceitavam esse tipo de coisa. Depois você pode ler Levítico, capítulo 18, para você ver a lista que o Senhor nos dá sobre casamentos ilícitos. E que hoje, 2023, cada vez mais está se tornando normal. Não que nunca existiu, mas hoje está cada vez mais sendo normal e aceitável. Paulo estava perplexo. Por quê? Porque parecia que os irmãos da igreja estavam aceitando essa situação. Olha lá o versículo 2. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Paulo ficou passado com essa situação. Porque como se estava normal. Tudo bem. Estava todo mundo sabendo. E tudo bem. Ninguém falava nada. A comunhão, completamente distorcida, continuava. O orgulho naquela igreja havia tomado o lugar do lamento. O orgulho é uma arma terrível contra a nossa comunhão com Jesus Cristo. Paulo estava tão perplexo que ele já dá o veredito em relação a essa pessoa. Olha o que fala o versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, por quê? Porque Paulo não estava lá com eles. Ele havia recebido essa notícia e na carta que escreveu, falou com eles. Mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia
Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Provavelmente quem já leu essa passagem falou: entregar a Satanás alguém da igreja? E essa passagem ela é discutida por muitas pessoas que têm várias posições. Mas se a gente entender o contexto e a forma como Paulo diz, a gente vê que ele descreve que ele fora, mas que junto com a congregação, em nome do Senhor Jesus, com o poder de Jesus, esse homem fosse excluído da comunhão da igreja. Para que também ele não faça o quê? Contamine o corpo de Cristo. Mas que no dia do Senhor o espírito dele seja salvo. Ou seja, que ele sofresse as consequências desse terrível pecado, quando Paulo usa a expressão seja entregue a Satanás, mas que pela graça e misericórdia de Deus, ele estivesse salvo em Jesus Cristo. Essa é uma das passagens, por mais estranha que pareça, que mostra que Paulo não acreditava na perda da salvação. Justamente essa passagem embasa a teologia de Paulo. Porque entregar a Satanás não é assim, não, ele vai para o inferno, ele perdeu a salvação, porque o que ele fez é terrível. Olha, o que ele fez, que eu não fiz, mas o que eu já fiz, na balança do pecado, o peso é o mesmo. Porque o que sai, o que tira, o que livra, o que limpa, é o sacrifício de Jesus na cruz. Só que as consequências são outras. E Paulo estava tão perplexo com o pecado e com a passividade da igreja, que ele falou, não, ele tem que sofrer as consequências. Vamos tirar ele daqui de dentro. Porque esse daí não tem restauração. Mas ele diz que no dia do Senhor, o espírito dele vai ser salvo. Você sabia que esse homem aqui, dessa história, vai estar no céu com a gente? Você consegue imaginar? O bom é que como a gente vai ter o corpo glorificado, não teremos mais pecado, não seremos mais hipócritas, a gente não vai olhar para ele, era tu! Eu conheci a tua história, tu é famoso, já pregaram muito sobre você, tu é um miserável, hein? Aí já pensou se ele soubesse da nossa história? Ele ia falar, o quê? E você? Que ainda era pastor e missionário. Hã? Vocês entendem o tamanho da graça e da misericórdia do Senhor? E por que é tão importante a comunhão na igreja? Aqui não é para a gente bater cartão e ir embora. Nós precisamos nos conhecer cada vez mais e termos comunhão uns com os outros. Nós precisamos sentir a dor uns dos outros. A perda do pai do Mike, a perda da irmã do Ferraz e as outras perdas que nós já tivemos ao longo desses 6 anos de igreja aqui. Nós precisamos desse tipo de comunhão. Porque nós fomos chamados para sermos parte do corpo de Cristo. E se um chora, os outros têm que chorar. Se um se regozija, todos têm que se alegrar. Para que a gente possa se fortalecer.
Jesus disse que da forma como nós iríamos nos amar, o mundo saberia que verdadeiramente nós somos o quê? Discípulos de Jesus. Nós temos que esquecer essa coisa de carimbo no passaporte celestial e eternidade garantida. Só. Nós ainda estamos aqui. E é aqui que a gente faz a diferença. Imagine nós aqui, nessa igreja de Corinto, passando por isso. E tomando esse raspanete de Paulo. E aí Paulo, ele vai exortar a igreja sobre o orgulho, sobre a arrogância, sobre a vaidade. E ele vai dar uma explicação do Antigo Testamento quando ele começa a falar sobre o fermento. O fermento, para quem usa, faz bolo, faz pão ou outras coisas, né? Eu não faço bolo nem pão, só como eles. Eu sei que o fermento está lá, mas eu nunca vi. Já comprei, mas nunca usei. Mas já comi. A gente sabe que a quantidade para a massa crescer, quanto você põe de fermento? Um pouquinho de nada, né? E a massa, acontece uma mágica, né? E na Bíblia, o fermento ele é usado para exemplificar o quê? Um de cada vez. O pecado. Porque o pecado começa com uma coisinha pequenininha, com uma brechinha, com uma fresta aberta, com um magoadinho, e ele vai tomando conta do corpo inteiro, da nossa mente, do nosso coração. Abre lá em Êxodo 12, versículo 15. Êxodo 12, versículo 15. Êxodo, versículo 15, a palavra diz assim: 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Aqui o que tinha acontecido? A instituição da Páscoa. E uma das orientações do Senhor é que só fossem comidos pães asmos, que era o pão sem fermento. Quem participou da Páscoa esse ano, na quinta-feira teve uma experiência fantástica que o Mike e a Ruth proporcionaram para a gente, com ervas amargas, que não eram amargas, né, mas eram representando, né? Faltou o nosso cordeiro, né, mas como a gente estava light naquela semana, a gente fez mais simbolicamente. Mas o interessante foi o pão asmo que nós comemos, que era aquele pãozinho sem fermento e que era uma delícia. Os pecadores como eu, quando viram aquele pão, queriam uma manteiguinha e uma geleia. Quando eu vi, eu falei, eita, esse pãozinho com uma manteiga, eu já pensei assim, mas eu sei que só eu pensei isso naquele momento. Mas é muito interessante a gente ver aquilo. Então Paulo, ele vai usar esse exemplo para quê? Para ele falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz, usando o exemplo da Páscoa, porque quando se celebrava a Páscoa, os judeus comiam pão sem fermento, ou seja, sem pecado. Você se purifica, porque o cordeiro pascal foi imolado, Jesus Cristo sem pecado. E ele fala isso no versículo 8: por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha a analogia que Paulo faz.
Fermento igual a pecado, que é a maldade e a malícia. E os pães asmos, que é a vida sem pecado, é uma vida com sinceridade e verdade. Tem uma vida melhor do que uma vida sincera e verdadeira? Uma vida que você não precisa esconder nada. Que você não precisa se esconder de ninguém. Que você não precisa se preocupar. Eita, se me verem aqui, a casa caiu. Se virem eu fazendo isso, a minha moral vai lá embaixo. E é isso que Paulo estava falando. Para que houvesse realmente uma vida sincera e verdadeira dentro da igreja. Paulo mais uma vez faz uma exortação sobre ser conivente com o pecado dos irmãos dentro da igreja. Versículo 9: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Aí olha que coisa interessante. Ele tinha ciência que fora da igreja, os crentes de Corinto possuíam relacionamento com pecadores. Nós não temos relacionamento com os descrentes? Nós não nos relacionamos com pessoas que fazem coisas que a gente nem imagina? E por isso você deixa de se relacionar com as pessoas? Porque nós temos que ser o quê? Sal e luz. O que nós não podemos fazer é nos associar, fazer parte do pecado. E ele reconhece que a única forma de não se... Olha a lista que ele dá, versículo 10. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Paulo era muito, apesar de ser radicalíssimo, ele era muito consciente de onde ele estava, porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem ele foi, ele sabia o que Jesus Cristo fez, ele sabia da importância do bom testemunho da igreja lá fora. Então ele coloca essa lista: impuro, avarento, ladrão, idólatra, mas falou: a única forma de vocês não se relacionarem com nenhum desses é você sair desse mundo aqui e ir para outro lugar. Isso é impossível. Só na glória, onde não vai existir pecado. Mas a forte exortação dele, e era o que ele ficava perplexo, está no versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Então, com quem estava dentro da igreja e tinha uma dessas características, Paulo falava: não senta nem na mesa com ele. Tem noção? Olha como Paulo era radical. Como Paulo, ele sabia o ponto certo de poder exortar os irmãos da igreja. Paulo era coerente. A perplexidade dele estava na conivência, na passividade, na aceitação dos irmãos de Corinto em não tomar uma decisão forte em relação àquele que adulterava com a madrasta. Paulo estava focado naquilo que estava acontecendo. Ele não estava generalizando. Cada um de nós tem uma história, não é? Cada um de nós tem um pano de fundo. Nós, da igreja de Paredes, temos que zelar pela sinceridade e pela verdade aqui dentro. Eu e vocês.
Nós temos que crescer espiritualmente, orando, lendo a Bíblia, compartilhando, testemunhando, tendo comunhão uns com os outros. Nós temos que ser mais parecidos com Cristo cada vez mais. O meu objetivo amanhã deve ser mais parecido com Jesus. Nós temos que abandonar os nossos velhos hábitos, que ainda mantemos e atrapalha a nossa comunhão com Jesus. Que atrapalha a nossa comunhão com os irmãos. Para nós aqui de Paredes sermos uma igreja forte, espiritualmente falando, não podemos deixar que o nosso pecado sobressaia em relação à nossa vida com Jesus. Nós aqui seremos cada vez mais fortes, melhores espiritualmente, e viveremos uma comunhão sincera e sadia se nós verdadeiramente deixarmos o Espírito Santo de Deus preencher todos os espaços da nossa vida. Aí nós verdadeiramente seremos uma igreja forte, relevante em comunhão, e faremos a diferença individualmente aonde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, na nossa escola, não interessa onde a gente esteja. Nós não podemos viver a individualidade dentro da igreja. Nós somos indivíduos, mas nós devemos nos fortalecer uns aos outros. Nós devemos nos compadecer uns dos outros, para que realmente, se por um acaso acontecer algo semelhante ao que aconteceu na nossa igreja, nós não sermos passivos nem orgulhosos, mas podermos ajudar a restauração. Paulo aqui ficou tão perplexo com o orgulho e a passividade da igreja, que nesse momento ele não queria nem a restauração desse irmão. Mas depois lá para frente a gente vai ver a continuidade dessa história. Que nós sejamos realmente sinceros e verdadeiros, para que a nossa vida agrade ao Senhor. Amém? Amém?